Vamos aí para mais uma aula, tá? Continuando o nosso estudo de frações, vamos apresentar hoje adição e subtração de frações. Para isso, pessoal, nós vamos estar colocando para vocês aqui algumas situações para a gente trabalhar essas operações com frações. A número 1 diz o seguinte: Fernando tem uma tira retangular de cartolina branca. Ele dividiu essa tira em 9 partes iguais. Pintou 5 dessas partes de laranja e 2 dessas partes de roxo. A parte colorida da tira representa que fração da tira inteira? Então vamos lá observar como é que foi colocado. A figura foi dividida inicialmente em 9 partes, não é isso? E dessas 9 partes foram pintadas. Só organizar aqui. Tá. Foram pintadas 5 de laranja e 2 dessas partes foram pintadas de roxo. Vocês observam aqui, 5 de laranja e 2 de roxo. Então essa parte de laranja representa o que da figura total? 5 nonos, correto? Que são 9 partes. Essa daqui representa o que? 2 nonos, concorda? Então, se eu somar essas duas aqui, eu vou ter, tá, a fração que representa a parte pintada da tira inteira, correto? Então, quantas partes estão pintadas agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de quantos? De 9. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 7 nonos. Então, essa daqui é a resposta do problema que foi apresentado para nós aqui, tá? Então, você sabe que 5 nonos somado com 2 nonos vai ser igual a quanto? 7 nonos. Vamos para o segundo problema aí. Fernando tem outra tira retangular que está dividida em 9 partes iguais. Nessa tira, 5 partes iguais já foram coloridas de amarelo. E dessa parte colorida, ele eliminou 2 partes. Nessas condições, a parte colorida que restou representa que fração da tira inicial? Então vamos lá. Essa figura aí representa o problema que foi colocado para nós aí. A parte pintada inicialmente, tá? A parte pintada inicialmente é essa aqui, tá? Essa aqui, ela representa o quê? 5 nonos, correto? Essa daqui é a parte que foi retirada, ela representa o quê? 2 nonos. Então, se for retirada, é menos. 5 nonos menos 2 nonos. O que sobrou? Sobrou essa, essa e essa, ou seja, 3 nonos. Isso quer dizer que 5 nonos menos 2 nonos vai ser o quê? 3 nonos. Tá? Isso dá para a gente concluir o seguinte. Você observa que nos dois exemplos, tá? Observa que nos dois exemplos, os denominadores, eles são iguais. Quando isso acontecer, na adição ou na subtração de fração, você vai conservar o denominador e fazer a operação só com os numeradores. 5 mais 2 é quanto? 7. Mesma coisa você vai fazer aqui, 5 nonos menos 2 nonos. O que tu vai fazer? Denominadores são iguais. Você conserva o denominador e faz a operação só com os numeradores. 5 menos 2 é quanto? 3. Está aí. 3 nonos. Nós colocamos essas figuras para ilustrar melhor, para vocês terem um entendimento facilitado. Vamos para o próximo. Tá? Terceiro problema. Helena foi à feira com certa quantia. Gastou 1/2 dessa quantia na banca de fruta. 1/3 dessa quantia na banca de verduras.
Verduras e legumes. Que fração da quantia inicial a Helena gastou nessas duas bancas? Tá? Então, se você for analisar, o que nós temos que fazer aqui? Somar, não é isso? 1/2 mais 1/3. Só que você observa que os denominadores são diferentes. Como é que nós vamos fazer isso? Aí eu coloquei o seguinte. O que é isso aqui? Ó? É justamente a fração 1/2. O que é isso aqui? É justamente a fração 1/3. O que é isso aqui? É a soma das duas. Tá? 1/2 mais 1/3. Tá? É a junção dessas duas figuras aí. Agora vamos ver como é que nós fazemos isso. O que eu vou fazer? Eu vou dividir essas duas figuras aqui, ó. Tá? Eu vou dividir essas duas figuras aqui, ó, em partes iguais. Você observa que foi dividido em 6 partes, essa aqui também foi dividida em 6 partes. Das 6 foi pintado 3, ou seja, metade. Das 6 nessa segunda figura aqui foi pintado 2, ou seja, 1/3, né? Ou 2/6. E aqui está a junção das duas, tá? Aqui é 3/6 e aqui é 2/6, que dá o quê? 5/6. Então isso quer dizer, pessoal, ó, que vamos analisar o seguinte: 1/2 somado com 1/3. Correto? É isso que eu quero. 1/2, qual é a outra figura que foi colocado aí? Não foi 3/6, tá? E a outra figura que foi colocado no lugar da que foi dividida em 3 partes inicialmente? Não foi a 2/6. Pessoal, observe o seguinte. Essa fração aqui, ó, ela é equivalente a essa. Essa daqui, ela é equivalente a essa. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho os denominadores iguais. Então eu posso fazer o quê? A soma, como eu vinha fazendo anteriormente. Conserva, tá? O meu denominador e faz o que com os numeradores? Soma. 3 mais 2 é quanto? 5. A mesma figura que está aqui, ó. 3 azul e 2 de outra cor. Então, 3 mais 2, 5. Não é isso? 5/6. Então, 1/2 mais 1/3 vai dar o quê? 5/6. Tá? Então, para vocês observarem direitinho, para mim fazer a soma de duas frações com denominadores diferentes, eu tenho que fazer o quê? Encontrar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Aí eu posso fazer a soma tranquilamente. 4. Uma pesquisa sobre a prática de esporte feita com determinado grupo de rapazes revelou que 2/5 dos rapazes praticavam basquete. 1/2 dos rapazes praticavam voleibol. O restante dos rapazes não praticam nenhum esporte. Qual fração representa os rapazes que praticam esporte? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 2/5, que é isso aqui, ó, tá? Ó, 2/5, que é isso aqui, mais 1/2, que vai dar essa fração. Sobrepondo uma na outra, nós vamos encontrar essa daqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa mesma figura aqui e dividir em partes iguais. Eu dividi em 10 partes, então isso quer dizer que eu tenho aqui quanto? Ó, 4/10. E aqui eu vou ter o quê? 5/10. Frações equivalentes, correto? E aqui é o final, ou seja, a resposta. Então vamos lá, ó. 2/5 mais 1/2. A fração equivalente a 2/5 é qual? 4/10. E a equivalente a 1/2 é quanto? 5/10. Pronto, agora eu posso fazer essa soma tranquilamente. Conservo o 10 e faço o que com os numeradores? 4 mais 5, 9. Está aqui a resposta, a mesma fração que vocês estão vendo aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pintadas. Quantas partes? 10, está aí. Correto? Então, pessoal, recapitulando. Quando eu for somar fração com denominador, somar ou subtrair, tanto faz. Somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, eu tenho que encontrar duas frações equivalentes com o mesmo denominador e a partir daí fazer a soma
tranquilamente. Conserva o denominador e faz a operação. Se for soma, soma os numeradores. Se for subtração, subtrai os numeradores. Vejam só, quinta. Das pessoas que estavam na barraca de pastel, 4/5 eram homens. Se a metade, ou seja, o meio das pessoas que estavam na barraca usava óculos e apenas homens usavam óculos, que fração das pessoas que estavam na barraca de pastel representa os homens que não usavam óculos? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tá? Na verdade, eu vou ter que pegar a fração que representa os homens, que é 4/5, menos os que usavam óculos, que é quanto? Meio, porque eles querem os que não usavam óculos. Então, se eu tirar os homens que usavam óculos, vai ficar apenas os homens que não usavam óculos. Que fração é essa aqui, ó? 4/5. Que fração é essa aqui? Meio, correto? E aqui está uma sobreposta à outra. O que eu vou fazer? Vou dividir essa figura em 10 partes. Dessas 10 partes foi pega quantas? 8, não é isso? Então aqui é o quê? 8 décimos, não 8/5, tá? Aqui foi 5 décimos, tá? Então isso quer dizer o quê? Que 4/5 menos meio é igual. Qual é a fração equivalente a 4/5? 8 décimos menos 5 décimos. Denominadores iguais, conserva o denominador. 8 menos 5 é quanto? 3. Está representado aqui, ó, uma sobreposta à outra. Você pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é essa fração aqui. Dessas 8 você tirou quanto? 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que sobrou? 3 de quanto? De 10, está aqui. 3 décimos. Renata fez uma pesquisa em sua escola sobre o grau de informação dos alunos a respeito da dengue. O resultado foi dado pelo gráfico abaixo. Renata esqueceu-se de escrever a fração correspondente aos alunos com nenhuma informação. Qual é essa fração? Então vocês observam o seguinte, aí está o gráfico que foi descrito no problema aí. Tá? Nesse gráfico eu tenho duas frações, 7 décimos e 1/4. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual é a fração que representa essa parte vermelha aqui, ó, que é sem informação. Como é que eu vou saber? Eu vou ter que somar 7 décimos com quem? Com 1/4. Opa, professor, como é que eu faço isso aí? Observa que o 10 é diferente do 4. Então eu tenho que transformar esse 10 e esse 4 em um mesmo denominador, ou seja, encontrar uma fração equivalente a 7 décimos e outra fração equivalente a 1/4 que seja com o mesmo denominador. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso tirar o MMC, um exemplo aqui. Tá? Deixa eu fazer de duas formas para vocês observarem. Eu posso tirar o MMC de 10 e 4. Dá por 2, não é isso? Dá 5 e aqui dá 2. Dá por 2, 5 e aqui dá 1. Dá por 5, 1, 1. Agora basta você multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 é quanto? E você fazer isso aqui, ó. 20, 20. 20 dividido para 10 é 2. 2 vezes 7 é quanto? 14. Essa fração 14 20avos é equivalente a 7 décimos. 20 dividido para 4 é 5. 5 vezes 1 é quanto? 5. O que eu tenho que fazer aqui agora? Só somar. 14 mais 5, 19. 20avos. Isso quer dizer o quê? Que essas duas partes aqui, ó, essas duas partes, a azul e a amarela, elas representam o quê? 19 20avos. Essa aí é uma maneira de resolver. Calma, que eu não resolvi o problema, eu resolvi apenas a soma. A outra, como é que seria? Assim, ó. Você poderia fazer o seguinte, multiplicar isso aqui cruzado. 4 vezes 7, 28. 10 vezes 1, 10. Embaixo você multiplica os dois denominadores. 4 vezes 10, 40. Aí você faz o seguinte. 40, 28 mais 10, 38. Professor, mas deu frações diferentes. Observe que 38 40avos
e 19/20 são números diferentes, só que representam a mesma quantidade. Como é que eu sei disso? Se você simplificar, vocês aprenderam na aula anterior, simplificação de fração. Se você tem lá 38, 40 fazer a divisão pelo mesmo número, tanto numerador quanto denominador, você vai continuar com uma fração que representa a mesma quantidade. 38 dividido para 2 é 19, 40 dividido para 2 é quanto? 20. Observa que as duas frações são iguais. Só que eu não quero essa soma, eu quero qual a fração que representa aqueles que estão sem informação. Então você vai pegar a parte inteira, que é 1, menos quem? 19/20. Como é que eu represento essa parte inteira? Se é parte inteira e aqui eu tenho 20 partes, então a parte inteira vai ser o quê? 20/20. Menos quem? 19/20. Então, fazendo essa subtração, vocês observam que os denominadores são o quê? Iguais. Então, você só conserva o denominador e faz o que com os numeradores? Subtrai, porque é uma subtração de fração. 20 menos 19, 1. Então, essa daqui seria o quê? 1/20. A resposta que o problema está pedindo aí. Então, pessoal, só recapitulando, tá? Frações com denominadores iguais não tem dificuldade nenhuma. Conserva o denominador, faz a operação com os numeradores. Tá? Frações com denominadores diferentes, você vai ter que encontrar frações equivalentes e fazer a operação. Ou vocês podem fazer o que o professor apresentou aqui. Tá? O que o professor apresentou aqui. Ó. Você pode fazer simplesmente isso aqui. Ó. 1/3 mais 4/5. Um exemplo, denominadores diferentes. Você multiplica. Cruzado, 5 vezes 1, 5. 3 vezes 4, 12. O que tu faz com os denominadores? Multiplica. 3 vezes 5, 15. Então, 5 mais 12, 17. 15/20. Sempre tem que observar se dá para simplificar. Se der para simplificar, você tem que simplificar. Se não dá para simplificar, isso aí já é a resposta. A subtração, a mesma coisa. 4/5 menos 1/3. Tá? O que tu vai fazer? 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5. O que tu vai colocar no denominador? 3 vezes 5, 15. 12 menos 5, 7. 15/20. Tá? Na subtração, você só tem que tomar cuidado que você tem que fazer primeiro essa multiplicação aqui, ó. Sempre, tá? Aí depois que você vai fazer essa daqui, ó, coloca sempre essa multiplicação aqui em primeiro. Essa daqui em primeiro, tá? Vamos só ver mais dois exemplos aqui. 4/3 somado com meio menos 1/4. Ô, professor, agora eu tenho 3 frações. Como é que eu vou fazer isso aí? Tá? Esqueça a terceira. Vamos fazer só com essas duas aqui. Ó. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Embaixo vai ser o quê? 3 vezes 2, 6. O que tu vai fazer com essa outra fração? Só copiar. Aí você resolve. 8 mais 3, 11. Sexto menos 1/4. Vocês observam que era 3 frações, agora só tenho 2. Repete mais uma vez a operação. 4 vezes 11, 44. 6 vezes 1, 6. Então, menos 6, porque aqui agora é o que? Menos. O que tu vai colocar embaixo? 24. Agora, 44 menos 6 é quanto? 38. Dividido para quanto? 24. Observa que esses dois números aqui é divisível por 2, porque os dois são par. Então, você faz a divisão. 38 dividido para 2 é 19. 24 dividido para 2 é quanto? 12. Isso aqui representa essa operação de adição e subtração dessas 3 frações aí. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Caso tenha alguma dúvida, estaremos aqui para estar dando esse suporte, para estar ajudando vocês a sanar essa dúvida. Um abraço e até a próxima oportunidade.